Muito bem, meus amigos, depois de um bom tempo sem gravar nenhum vídeo, estou aqui de volta. Estou fazendo um desenho no GIMP. Eu comecei no papel e bico de caneta esferográfica mesmo, né? E aí eu passei para o GIMP, passei para o computador, passei para o GIMP e estou cobrindo, fazendo contorno aqui com a ferramenta bico de pena. Preferido, eu adoro o efeito que ela dá porque a gente consegue achatar e girar o perfil para obter diferentes espessuras ao longo do desenho. E aí vocês estão vendo, né? Eu estou recobrindo todas as partes. Aqui eu estou usando uma dessas pranchetas digitais, bem antiga por sinal. Assim eu vou completando todo o contorno. Quando não dá certo a gente refaz, né? O bom do desenho digital é esse. Mas aqui eu comecei com uma base real, né? Uma base física, desenhando no papel. Muito bem, agora que a gente já tem aí a parte principal, não preciso mais do desenho de referência. Vou só observar aqui para poder fechar e arredondar a maior parte dos traços para poder dar andamento, né? E aqui eu vou fazer uma seleção, essa parte que eu gosto muito do GIMP. Vou fazer uma seleção e vou abrir uma outra camada por baixo da camada do traço e vou jogar um balde de tinta. Eu devo ter passado batido, mas eu sempre procuro, depois de fazer a seleção, procuro aumentar o tamanho da seleção e só um pouquinho mesmo já basta, para que o balde de tinta ocupe a maior parte da área fechada do traço. Aqui eu detectei que tem uma parte ainda aberta. Deixa eu fechar aqui. E agora sim, eu vou no desenho, peço para aumentar a área da seleção. Seleciono todas as partes que vão ter a mesma cor. Pedi para aumentar. Ok. E agora sim, balde de tinta, escolhendo uma cor, pensando, né? Escolhi esse vermelho marronzado escuro. Uma vez feito isso, eu tenho aqui ainda a área dos olhos. Todas as áreas aqui eu vou precisar fazer isso. A gente vai ver que lá na frente a área da camisa eu precisei usar uma abordagem um pouco diferente, mas nada que destrua o trabalho. Você, como eu, gosta de desenhar, gosta do GIMP, eu te peço, deixa um like pra gente e me diga o que está achando desse tipo de desenho. Sim, eu nem comentei, né? Eu estou usando o GIMP. Eu uso o GIMP ainda para produzir meus desenhos, minhas artes digitais. E nesse caso, esse cartoon aqui. Aqui, como eu estou com essa parte segura, selecionada, eu vou fazer a pintura das partes que são profundas, as fendas no desenho, para dar uma tridimensionalidade aqui. E veja, né, favorece a compreensão da existência de rugas. E da mesma forma, as áreas claras vão ser as partes mais protusas, mais para frente, que vão contribuir com o efeito de perspectiva, de volume. Claro que depois eu vou selecionar uma cor, um tom um pouco mais claro da mesma cor, para recobrir isso e fazer uma combinação. Agora chegou a hora dessas áreas que sugerem cabelo e sobrancelha. Na hora, eu não curti muito a cor branca como contraste. A preta até que, com opacidade baixa, ela imprimiu bem o efeito que eu pretendia. Mesmo eu usando a ferramenta de borrar para diluir, para espalhar a tinta, não me agradei muito, o que me levou a experimentar usar o tom claro da mesma cor logo em seguida.
E que foi agora. Eu estou selecionando um tom escuro da mesma cor para jogar sobre o que eu pretendo que seja a fenda, né? Cada ruga. E de cara eu não vi grande diferença para o preto, mas para a parte clara ele fez uma diferença legal. Então eu me dediquei a substituir, né? Recobrir. Essa é uma arte rápida. Uma arte sem grandes pretensões, apenas o ensaio, um exercício, né, gente? Aqui não estava com grande pretensão, é só praticar um pouco. Faz muito tempo que eu não publico aqui, e aí a gente sempre acaba precisando. Veja que em seguida eu fui com a ferramenta de borrar e me pus a amaciar esses traços. Lembrando que eu estou numa camada separada sobre a parte de cor e abaixo da camada de traço. Então lá venho eu com um tom mais claro dessa parte aqui do cabelo, tom mais claro. E aqui eu apenas usei 3 tons, um tom para a cor base, um tom para a cor clara e um tom para a cor escura. É claro que em determinadas ocasiões a gente vai precisar de usar bem mais tons, até para enriquecer, mas como eu aqui não queria segurar muito tempo para fazer isso aqui, era uma arte rápida. Em seguida uma borrada para redistribuir melhor. E aí, eu só para verificar como estava assim o traço, precisava ainda fazer a camisa. Bom, eu tentei usar o laço, né, a ferramenta de laço de seleção, mas não deu mais trabalho, então eu resolvi ir mesmo para o pincel, a ferramenta P. E de cara eu vi que estava a opacidade baixa, eu fui aumentar a opacidade. E aí eu estou fazendo o contorno, só que com a espessura muito grande da ferramenta, isso se torna mais difícil você manter dentro da área, né, o desenho ou a pincelada. Então a gente reduz, né? Tem as teclas do teclado de colchete ou chave de abrir e de fechar, elas respectivamente diminuem e aumentam o traço. Aqui nessa área menor, sim, eu me permiti usar a ferramenta de laço, mas aí eu detectei que estava ativado a parte de enevoar bordas. Eu fui desativar e precisei refazer. Uma vez com a seleção presa, posso pintar sem grande perigo de que a tinta vaze. E aí eu diminuí a espessura do pincel, bem adequado, para completar, e usei uma borracha com a mesma espessura para fazer a pintura interna. E agora o pincel com a mesma espessura, mas a cor diferente. E aqui nós temos um avião passando próximo de casa e o som vai sair, vocês me perdoem. Eu vou manter, né? Não tem como, nem grande necessidade de matar isso. Agora que eu já tenho essa cor separada, aqui eu não vou fazer seleção separada, eu vou apenas fazer a pintura mesmo sobre, com o tom mais escuro da cor que eu escolhi para a camisa. E agora um tom mais claro. Para fazer um jogo de claro e escuro, né? E dar algum volume, uma aparência de volume para a pintura. E basicamente é isto. Eu gosto de borrar assim para dar uma impressão de aquarela. Algumas artes não é necessário, não se deve fazer isso porque ela vai ser impressa e tal. Mas como aqui o objetivo era fazer digital mesmo, e eu gosto do efeito, eu resolvi deixar